Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5, versos 6 e 7. O apóstolo João há muito tempo conhecia o Senhor como o Cordeiro. Essa fora a sua primeira visão sobre ele, quando o Batista, apontando para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava muito familiarizado com esta bendita personalidade, tendo muitas vezes reclinado a sua cabeça sobre o peito do Senhor, sentindo que essa terna bondade do Salvador manifestava que ele tinha a natureza gentil, como a de um cordeiro. Esse apóstolo há muito havia visto quando o Senhor foi trazido como um cordeiro para o matadouro, para que a ideia de que Jesus, o Cristo, era o Cordeiro de Deus fosse indelevelmente fixada em sua mente. João sabia que Jesus era o sacrifício designado por Deus, apresentado como Cordeiro da manhã e da noite, e como Cordeiro pascual, para cujo sangue Israel foi redimido da morte. Em seus últimos dias, o discípulo amado viu esse mesmo Cristo sobre a mesma figura de um cordeiro como o grande revelador dos mistérios, o expositor da mente de Deus, o detentor do livro selado e aquele que abriu os selos que ligavam os propósitos misteriosos de Deus aos filhos dos homens. Orou para que possamos ter nesta terra a visão clara e constante do Cordeiro que leva o pecado do mundo. E então, naquele mundo de glória, o contemplaremos entre o trono, os seres viventes e os anciões. O aparecimento desse Cordeiro no momento exato descrito por João foi extremamente apropriado. Nosso Senhor geralmente aparece quando toda esperança desaparece. Em relação ao lagar da ira, é ele quem diz: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. No exemplo adiante de nós, o anjo forte tinha proclamado em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E não houve resposta do céu, da terra ou do inferno. Nenhum homem era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Os decretos divinos devem permanecer selados em mistérios para sempre, a menos que o mediador, que uma vez foi morto, o tome da mão de Deus e os abra para os filhos dos homens. Quando ninguém o pôde fazê-lo, João chorou muito. Naquele momento triste, apareceu o Cordeiro. O Cristo é especialista em peso morto. E é mesmo. Quando há fracasso absoluto em qualquer outro lugar, nele encontramos nosso auxílio. Se pudesse ter sido encontrado em outro lugar quem levasse o pecado, o Pai teria entregado seu unigênito à morte? Se outra pessoa fosse capaz de desvendar os desígnios secretos de Deus, ela não teria atendido o desafio do anjo? Mas aquele que veio para tirar o pecado do mundo agora aparece para romper os selos que atam os propósitos eternos. Ó Cordeiro de Deus, tu que és capaz de fazer o que nenhum outro pôde fazer e se aventurar a tentar, tu que te apresentas quando ninguém mais pode ser encontrado, lembre-se de que da próxima vez que você estiver em apuros, que quando ninguém puder confortá-lo e nenhum homem puder salvá-lo, você pode esperar que o Senhor, o Cordeiro de Deus, sempre compadecido, aparecerá em seu favor. Antes de o Cordeiro aparecer, enquanto ainda ninguém era achado digno de olhar para o livro que estava na mão daquele que se assentava no trono, João chorou copiosamente. O
Cordeiro de Deus é visto melhor através dos olhos que pranteiam. Alguns ministros dessa terra, nessa era, que fazem pouco da doutrina do sacrifício substitutivo, teriam outra mentalidade se conhecessem mais contrições de coração e exercício da alma. Os olhos lavados pelo arrependimento são mais capazes de ver essas benditas verdades divinas resplandecentes do nosso Deus encarnado. Aquele que leva a nossos pecados, graça remidora e amor sacrificial são mais apreciados pelos que choram em Sião. Se as lágrimas são boas para os olhos, o Senhor nos enviará a sermos pranteadores e nos conduzirá a rodear a Boquim. Juízes 2, verso 1 ao 5. Boquim quer dizer pranteador em hebraico. A Betel, Gênesis 28, 17 e 19. Betel quer dizer a casa de Deus. Ouvi o antigo provérbio: não há como ir para o céu, a não ser pela cruz pranteadora. E não parece haver nenhuma maneira sequer de ver o céu e o divino, exceto por olhos que pranteiam. Chorar faz os olhos enxergarem rapidamente se há alguma esperança. E enquanto chora, os ofusca em relação a todas as falsas confianças, torna-os sensíveis ao menor feixe de luz divina. Eles o contemplaram e foram iluminados, e os seus rostos jamais sofrerão vexame. Aqueles que projetaram questões eternas no coração a ponto de chorar por sua própria necessidade e a de seus semelhantes serão os primeiros a enxergar no Cordeiro de Deus a resposta para os seus anseios. No entanto, observem que, mesmo nesse caso, a instrumentalidade humana foi permitida, pois está escrito: um dos anciões me disse, não chores. João, o apóstolo, era maior do que um ancião. Na igreja do Senhor, entre aqueles trazidos à existência pelo ventre materno, não colocamos ninguém acima de João, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito do seu mestre, e contudo, um mero ancião da igreja do Senhor repreende e instrui o apóstolo amado. Ele o anima com a notícia de que o leão da tribo de Judá vencerá para abrir o livro e os 7 selos. O maior homem da igreja pode estar debaixo de obrigações para com o menor. Um pregador pode ser ensinado por um convertido. Um ancião pode ser instruído por uma criança. Que possamos estar sempre dispostos a aprender com qualquer um, por menor que seja. Certamente seremos ensináveis se tivermos a ternura de coração que se mostra no choro. Isso tornará nossas almas como tábuas de cera sobre a qual o dedo da verdade divina possa facilmente escrever seus ensinos. Que Deus nos conceda essa disposição de coração. Que nos acheguemos aos textos com um espírito ensinável e que o Senhor abra os nossos olhos para vermos e aprendermos com João. Não é pouca coisa que tenhamos o registro dessa visão. O Senhor não pretende que sejamos participantes dela. A visão é de que um cordeiro que deve abrir o livro dos propósitos secretos de Deus e rompe seus selos. O ensinamento da passagem é que o Senhor Jesus, em seu caráter sacrificial, é o objeto mais proeminente no mundo celestial. Assim, longe de substituição ser realizada e posta de lado como um recurso temporário, ela continua a ser o objeto de admiração e adoração universal. Aquele que se tornou um cordeiro para que pudesse tirar o pecado do mundo, não se envergonha da sua humilhação, mas ainda a manifesta a mirantes de adoradores. E é por esta mesma razão, o próprio objeto da sua
entusiasta adoração. Eles adoram o Cordeiro assim como adoram aquele que está sentado no trono. E eles dizem: digno é o Cordeiro, porque ele foi morto e redimiu o seu povo pelo seu sangue. Seu sacrifício expiatório é a grande razão para a mais profunda reverência e mais elevada adoração. Alguns se atrevem a dizer que apenas a vida de Jesus deve ser pregada e que nenhum destaque deveria ser dado à sua morte. Não somos dessa religião. Não tenho vergonha de pregar Jesus Cristo na sua morte como o sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, posso corajosamente dizer: mais longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cremos que a doutrina da expiação deva ser deixada oculta como um artigo de fé de segunda categoria, mas cremos que ela é o primeiro e mais importante ensinamento de inspiração, é o maior fonte de consolo do cristão, o mais alto monte da glória de Deus. Da mesma maneira que o caráter sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo está no céu como o mais proeminente, assim deveríamos torná-los o mais notório entre os homens. Jesus deve ser declarado como aquele que carrega o pecado, e então os homens crerão e viverão. Que Deus, pelo Espírito Santo, nos ajude em nossas tentativas. Amém e amém. Que assim seja para todo sempre. Amém.